Boa noite, meu caro amigo, você que fielmente nos acompanha no nosso programa Fé Católica. Esse espaço da programação da TV Kefas, no qual a gente pode conversar sobre aspectos importantes da nossa fé. Essa semana estamos conversando sobre as heresias que provocaram grandes conflitos no início da igreja primitiva. Mas estamos vendo também como homens santos e de fé corajosa souberam defender a ortodoxia da nossa fé durante esses conflitos. No nosso programa de hoje conversaremos sobre 3 dessas heresias: o montanismo, o nestorianismo e o monofisismo. Montano era um sacerdote pagão da região da Frígia, na Ásia Menor, que cultuava o deus Átis e a deusa Cibele, e que por volta do ano 175 se converteu ao cristianismo e iniciou de forma até inocente sua carreira, pregando um retorno à penitência e ao fervor. Ele pregava um rigorismo moral, jejum perpétuo, proibia o casamento, pregava o martírio, minimizava o papel dos bispos. Alegava que os seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja, porque ele era diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Aliás, ele se considerava uma encarnação do próprio Espírito Santo. Chegava às raias de batizar em nome do Pai, do Filho e de Montano. Começou a ensinar sobre uma iminente volta de Cristo em sua cidade natal, lá na Frígia. O seu movimento enfatizava, sobretudo, a continuidade dos dons extraordinários, como falar em línguas e profecias. Priscila e Maximila foram discípulas de Montano e julgavam-se iluminadas por Deus e começaram também a profetizar sobre o fim do mundo e o breve retorno de Jesus à Terra para um reinado de 1000 anos. Montano pregava um moralismo que ia contra o Evangelho. Ele dizia que os pecados mais graves, tais como a idolatria, a apostasia, o adultério e o homicídio, não deviam nunca ser perdoados. O Papa São Zeferino, que foi Papa de 199 a 205, condenou esta heresia. E Santo Irineu de Lyon foi um dos principais opositores do montanismo. Vamos hoje, no final do nosso programa, agradecer pela vida destes santos doutores e santas doutoras que souberam defender a fé no momento propício em que ela se via atacada. O nestorianismo é uma heresia sobre a pessoa de Cristo que foi iniciada por Nestório, que era um bispo católico da cidade de Constantinopla e que negava a Maria o título de Mãe de Deus, a palavra Theotokos em grego. Nestório alegava que Maria deu origem apenas à pessoa humana de Jesus em seu útero e chegou inclusive a propor que nós chamássemos Maria de Christotokos, Mãe de Cristo. Os teólogos católicos ortodoxos daquela época imediatamente reconheceram que a teoria de Nestório dividia Cristo em 2 pessoas distintas, uma humana e outra divina, unidos por uma espécie de elo perdido, sendo que apenas uma esteve no útero de Maria. A Igreja então reagiu no ano de 431, conclamando o Concílio de Éfeso e definindo que Maria realmente é Mãe de Deus, não no sentido de que ela seja anterior a Deus ou que ela seja a fonte de Deus, mas no sentido de que a pessoa que ela carregou em seu útero era de fato Deus que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. O monofisismo originou-se como uma reação ao nestorianismo. Os monofisistas, liderados por um homem chamado Eutiques, ficaram horrorizados
pela implicação da heresia nestoriana de que Jesus era duas pessoas com duas diferentes naturezas, divina e humana. Então, eles partiram para um outro extremo, dizendo que Cristo era uma pessoa com uma só natureza. A natureza divina teria então absorvido a natureza humana, resultando assim numa espécie de fusão de elementos divinos e humanos numa pessoa só. Portanto, eles passaram a ser reconhecidos como monofisistas, devido à sua alegação de que Cristo possuía apenas uma natureza. A palavra monofisista vem de duas palavras gregas, mono, que quer dizer um, e physis, natureza. Os teólogos católicos ortodoxos imediatamente reconheceram que o monofisismo era tão pernicioso quanto o nestorianismo, porque este negava tanto a completa humanidade quanto a completa divindade de Cristo. Se Cristo não possuía a natureza humana em sua plenitude, então ele não poderia ser verdadeiramente homem. E se ele não possuía a natureza divina em plenitude, então ele também não era verdadeiramente Deus. O Concílio de Constantinopla I vai responder a essas heresias, proclamando o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo que nós rezamos em algumas ocasiões especiais das nossas liturgias, justamente afirmando que que o Cristo encarnado é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Não são duas naturezas diferentes, nem também é uma natureza fundida. É uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Firmados nessa verdade de fé, busquemos viver com fidelidade aquilo que o Verbo encarnado em Jesus de Nazaré nos ensinou sobre o Pai. Deixo a você o meu abraço e a gente se vê amanhã no nosso próximo programa.